tarde a todos, amigos e amigas. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que alegria encontrar você. E que alegria poder estar aqui, a convite da casa, para estudarmos um pouquinho dessa doutrina tão maravilhosa. E hoje eu conheci uma frase nova e eu quero começar com essa frase. Eu e a nossa irmã Marcelene começamos, e como ela falou aqui que ele precisava ver se eu estava um pouco mais bonitinho, eu quero dizer para vocês, bonito eu estava ontem, hoje eu estou lindo. Não é? Todos nós estávamos bonitos ontem, hoje estamos lindos. Graças a Deus. E é com esse espírito de alegria que nós queremos iniciar essa nossa conversa. 3 remédios é o nome de uma lição que está neste livro. Eu trouxe o livro, caso alguém ainda não conhecesse, para divulgar realmente e para falar um pouquinho desse livro, que é o livro Médico Jesus, do autor, palestrante espírita, José Carlos de Luta. Lá no Centro Espírita Nosso Lar, nós fizemos inclusive um curso, que não chegou exatamente a ser um curso, mas uma roda de conversa. Nós estávamos dizendo que esse curso era uma terapia, é um livro para quando a gente está precisando do colinho de Deus. Quando a gente está assim, né, meio tristinho, chateado, magoado, com alguma questão nos perturbando, aí a gente abre o livro e a gente encontra ali aquelas recomendações trazidas por Jesus, nosso mestre, o médico dos médicos. Então é sobre isso, um pouquinho sobre isso que nós vamos falar, desse conteúdo que se encontra nesse livro, 3 remédios. Mas, e aí eu tenho uma mania, tá, gente? De vez em quando eu gosto de perguntar, se alguém quiser responder. Se eu der conta de responder também, a gente vai estar trocando. Por que é que nós estamos aqui? Nós saímos de nossa casa, do nosso momento de lazer, do nosso descanso. Às vezes tínhamos uma outra coisa para fazer, possivelmente alguém trabalha ou venha diretamente do trabalho, e aí eu vou dar uma passadinha no Centro Espírita. Vou dar uma passadinha lá no Centro Espírita André Luiz. Quais são os motivos que nos trazem? Por que eu saí da minha casa para vir hoje, ou em outros momentos, aqui na Casa Espírita? Nós sabemos que esta casa e as casas espíritas de maneira geral, ou outro templo religioso, realizam algumas atividades que são para o nosso bem. O atendimento fraterno ou tratamento espiritual, como queira, assistir uma palestra, tomar o passe. Tem uma plaquinha ali, né? Para colocar água para fluidificar. Então, algumas pessoas trazem a água de casa, ou pegam aqui, não sei exatamente como funciona, para fluidificar, porque nós acreditamos que ali dentro daquela água os espíritos estão colocando o remédio que estamos precisando. E se nós estamos precisando de remédio, é porque nós estamos bem. Concorda? É porque nós sabemos, todos nós somos doentes da alma. Não, Daí, eu não sou doente da alma, não, somos. Todos nós, aliás, de repente estou até cometendo alguma gafe, né? Pode ser que tenha alguém perfeito aqui, né? Não é isso? Tem? Não. Viu? Não tem ninguém perfeito, todos nós temos as nossas mazelinhas, uma imperfeiçãozinha. Eu estou sendo humilde, hein? Uma imperfeiçãozinha aqui, outra ali, um defeitinho aqui, um outro lá. Então, e aí de vez em quando a gente tem ali uma dor de cabeça, um mal-estar no corpo, uma mágoa no coração, sei lá, algum problema, alguma dificuldade. Pode ser uma dificuldade de ordem financeira, pode ser um relacionamento com alguém que não está legal. Aí a gente vem no centro, procurando essa melhora. E a gente sai daqui, normalmente acreditando que essa melhora
vai acontecer, não é verdade? Porque se a gente não vou lá, porque nem adianta, então a gente nem vinha. Mas a gente vem, assiste a palestra, toma o passe, faz o curso, a casa faz sopa também, alguma atividade assim? Domingo, né? Às vezes toma uma sopa, trabalha na sopa, ajuda a servir a sopa, acreditando que quando eu sair, eu preciso estar melhor do que quando aqui eu cheguei. Agora, olha o que é interessante. A importância desses estudos está mesmo nessa possibilidade de nós termos que colocar em prática o que aqui estamos aprendendo. De nada adianta chegar aqui, fazer tudo isso que eu falei, participar das atividades, dirigir o centro, né? Ser eleito para presidente, né, José Luiz? E quando você sai daqui, depois de ter tomado passe, beber a água, fluidificado, enfim, você chega em casa, às vezes nem chega em casa. No primeiro retorno aqui, alguém te dá uma fechada, você já começa a falar um monte de palavras deselegantes. Aquelas palavras deselegantes que a gente costuma falar quando a gente não está legal, quando alguém dá uma fechada, né? Aí você usa aquele vocabulário deselegante. Ou então chega em casa, o filho fez alguma coisa que você não gostou, você briga com o filho, discute com a esposa, discute com o marido. Às vezes é o vizinho. Quem tem aquele vizinho que gosta de, no final de semana, ouvir um som bem alto? Ninguém tem? Eu tenho. Ele bota um som aqui, aquelas músicas maravilhosas, mas no último volume. E aí a gente tem que usar um pouco do Evangelho que a gente aprendeu. Rezando, pedindo aos Espíritos, amigos, toque no coração desse, né, meu vizinho para ele baixar o som. E às vezes funciona, se a prece for bem feita. Então, se a gente veio aqui e aprendeu, é preciso colocar em prática, porque olha só, o que nos move nesse, vamos dizer assim, meio espírita, né? O que nos move em conhecer a doutrina espírita, que é um dos objetivos da doutrina espírita, a vontade de nos transformarmos, de mudarmos de situação. A gente não pode vir aqui, aprender e continuar fazendo tudo do mesmo modo que fazíamos antes de conhecer a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é transformação em nós. E aí, se nós estamos na casa espírita, eu não sei se é o caso aqui, José Luiz não, porque ele só tem 18 anos, né? Se a gente está na casa espírita 20, 30, 40, 50 anos, e a gente continua exatamente do mesmo jeito que quando a gente entrou, alguma coisa não está funcionando. Alguma coisa precisa ser revista. A gente precisa se transformar. E se eu tinha, olha como é que eu sou bonzinho com vocês, se eu tinha um defeito quando eu entrei na casa espírita, depois de algum tempo, eu preciso que eu não tenha mais nenhum. Mas eu acho que a gente não só tem um defeito, né? Então demora, é uma construção, é um trabalho longo. Mas olha só como é que a gente vai considerando isso. Seja em relação à dor física, porque nós vamos falar aqui de cura, e nós estamos sempre falando de cura, mas Lênin falou aqui na prece, falamos aqui nas leituras, na nossa leitura, que é a diária, é isso? Edilar fez para nós, né? Nós estamos em busca dessa melhora. Seja em relação à dor física ou à dor emocional, quando mantemos o mesmo comportamento, continua doendo. É preciso que mude. Mesmo quando a gente vai ao médico físico e estamos sentindo uma dor de cabeça porque comemos muito, abusamos, né? Nos excedemos no tanto de comida, e o médico nos passa um remédio e ele diz: olha, você não pode continuar comendo tanto assim. Então é preciso que haja uma mudança de comportamento. E nos ensinamentos de Jesus, todos eles, em todos os momentos, a gente vai sempre perceber que Jesus está recomendando que a gente mude o nosso comportamento. Todas as vezes em que Jesus auxiliava a cura de alguém, ele dizia o quê? Vá e não peques mais.
Porque se continuar pecando, não vai adiantar. Concorda? E aí, lógico, a gente precisa falar um pouquinho de Jesus. Eu já disse que o médico dos médicos, questão 625 de O Livro dos Espíritos, né? O Espírito mais perfeito que já esteve encarnado nessa terra, aqui no planeta Terra, para nos servir de guia e modelo. Eu costumo dizer que ele não foi o Espírito mais perfeito. Ele é. Jesus é o Espírito mais perfeito que já esteve aqui encarnado na Terra, exatamente para nos servir de guia e modelo. E quando a gente fala para servir de guia e modelo, para dizer, Jesus dizendo que tudo que ele veio nos orientar era possível de fazer. Aliás, corrigindo, é possível de fazer. Então, quando ele dizia, vá, faça isso, ele sabia que era possível. Quando ele dizia, vá e não peques mais, é porque ele sabia que era possível. E aí a gente repete. Esses ensinamentos precisam ser colocados em prática exatamente porque é possível que nós o façamos. Basta que nós queiramos. E aí, José Carlos de Luca, nessa lição, diz: Jesus de Nazaré nos indicou 3 remédios de larga eficácia para as enfermidades que, uma vez utilizados, promoverão uma faxina interior capaz de restaurar a saúde. Quando estava preparando esse trabalho, na verdade, percebi, nós vamos perceber, Jesus não deixou apenas 3 remédios. Ele deixou um receituário completo, uma farmácia completa. Nós vamos falar de 3, muito medicados e de muita necessidade para todos nós. Possivelmente a gente até comente sobre algum outro. Mas, nessa missão, a gente vai falar desses 3 remédios. Já que nós estamos aqui considerando que somos doentes da alma e que estamos aqui precisando sim melhorar. Que estamos precisando sim dar uma modificada na nossa vida. E aí, pergunto se alguém quer arriscar. Alguém sabe de que remédio nós estamos falando? Quais seriam esses 3 remédios? Alguém tem algum chute? Sabedoria. Sabedoria? Quem falou? Sabedoria é um deles, né? Dentro do perdão. A fé. Quem falou? A fé. O que mais? Amor. O pessoal está estudando direitinho os alunos, né? Então, dentro desse vasto receituário que Jesus trouxe, tem muito. Mas esses 3 últimos aí que nós falamos, pode ser que seja por aí. Vamos ver? Será que nós estamos acertando? Perdão, fé e amor. A gente precisa disso? É bastante, né? Mas é bastante, né? É bastante assim. É bastante. E será que eles resolvem mesmo? Resolve? Acho que é caridade. Caridade também é muito bom, né? Aliás, é excelente. Se a gente for ficar aqui falando de todos os remédios que Jesus indicou, tem um bocado, né? É uma farmácia. É uma farmácia completa, né? Exatamente. Então vamos lá, olha só. Qual é a contribuição desses remédios para a restauração da nossa saúde? A gente já viu que a nossa saúde não anda assim maravilhosamente bem. Tem aqui hoje alguém que está assim, perfeitamente bem? Eu estou. Lembra que eu falei? Ontem eu estava bonito, hoje estou lindo. Mas a gente sempre tem uma coisinha, né? Nós que passamos depois dos 18 anos, a gente tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Mas o bom disso, já vou dizer que as dores, elas passam. Sabia? A gente está com uma dor no braço direito e ela passa para o braço esquerdo. Então a gente está sempre precisando de utilizar esses remédios. E aí a gente vai saber dessas contribuições à medida que a gente se deixa, né, usar esses remédios trazidos por Jesus e nos lembrados todos os dias pela doutrina espírita, através
dos livros, das mensagens que os Espíritos estão sempre nos oferecendo, que muitas vezes a gente não observa. Mas olha lá, o primeiro remédio é o perdão. É fácil perdoar? Não? Vocês falaram assim tão devagarzinho. É fácil perdoar? Não. É muito difícil. E quanto mais o tempo passa, mais fica difícil de perdoar. Às vezes a gente demora anos para perdoar. Às vezes uma falha pequenininha que alguém cometeu. E às vezes a gente passa reencarnações completas para perdoar aqueles equívocos que alguns irmãos cometeram contra nós. E aí fica aquela dor no peito, aquele mal-estar, às vezes o corpo todo não funciona perfeitamente, porque a gente está carregando mágoa no coração. E aí vem o perdão, ó. Com o perdão, se nós nos limpamos de, tem um erro aí, desculpa, tá? Nós nos limpamos de mágoas e culpa e nos livramos de vibrações energéticas prejudiciais à nossa saúde. Ah, mas eu não acredito muito nisso não, gente. Eu sei que só tem gente bacana, todo mundo perfeitinho, todo mundo, né? Não é isso? Mas alguém aqui já sentiu assim, aquela raiva, assim, aquela? Já? Eu já. É? Aquela assim. Olha só como é que ela chega assim. Para começar, a gente não perdoa, a gente acostuma e tem paciência de frente ao Evangelho dos Espíritos, né? Esse santo hospital. Isso dá uma outra palestra também. Como é que é o nome da senhora? Isso dá, dona Graça, isso dá outra palestra. Né? Essa mágoa que chega é uma bomba que entra dentro do nosso peito. E começa a doer, se espalhar, e a gente perde a razão, a gente fica deselegante, a gente fica sem chão, dependendo aí da mágoa que a gente tem, né? E isso, e a gente fica, que raiva, meu Deus, como é que alguém faz isso, não sei o quê. E a gente pensa que isso que a gente está sentindo faz mal para o outro. Aquele que nos prejudicou não faz mal para o outro, faz mal para a gente. Cria todo um campo energético negativo ao nosso redor. Então, quando a gente perdoa, não se acostuma. Diferente, perdoa. Quando a gente consegue, é como se a gente tirasse, é como se desse uma limpeza nesse nosso campo energético, fazendo com que as coisas comecem a voltar a ser como eram antes. Mas para isso, muito evangelho, muita prece, muita oração, muita água frutificada, muito atendimento fraterno, né? Para a gente ir treinando. Esse é o grande benefício do perdão. Mas, repito, é aquilo que a gente tem de... Se Jesus falou que era possível, é possível. Mas eu não dou conta, eu ainda sou, né, inferior, ainda estou aprendendo. É preciso colocar em prática. É difícil? É difícil. Jesus sabia que era difícil? Sabia. Mas ele disse, é possível. E é isso que a gente vai ter que fazer. Como é que eu começo? Começa com aquelas mágoazinhas pequenas, perdoando, né? Uma palavra deselegante aqui, aquela fechadinha no trânsito que alguém te deu, que você, né? Então, perdoa. Vai treinando. Daí a pouco a gente é capaz de dar, né, grandes passos em direção ao perdão. E aí, olha só o outro remédio maravilhoso que Jesus nos recomendou. Com a fé, nós aglutinamos forças divinas capazes de alavancar a cura das doenças mais atrozes. Eu não acredito nisso, acredite. E aí tem aquele exemplo que a gente sabe perfeitamente, quem estuda o Evangelho de Jesus, a mulher que tinha lá um derramamento de sangue. Ela, quando a gente pega os textos de outros livros que falam desse episódio, ela sofria por muito tempo aquela hemorragia. E ela já tinha procurado muitos tratamentos. Já tinha. Ela era conhecida, inclusive, ali nas redondezas, a mulher que tinha uma hemorragia
que não passava. Mas ela tinha alguma coisa dentro de si que era maior do que o sofrimento. A fé. E ela ouviu falar de Jesus. E ela ouviu falar dos milagres, né? Dos benefícios, daquilo tudo que Jesus podia fazer. E ela pensou assim, se eu conseguir pelo menos, porque ela sabia que Jesus estava sempre acompanhado de muita gente, que era difícil chegar perto dele. E ela estava numa situação de inferioridade, estava doente, tinha algumas dificuldades. Então ela pensava, se eu conseguir tocar uma pontinha do meu dedo na roupa de Jesus, eu vou ficar curado. Quem de nós tem uma fé desse tamanho? Não temos. E ela ficou sabendo que Jesus iria passar por determinado lugar. Então ela foi lá, aquela multidão atrás de Jesus. E de repente ela foi passando, empurrando um aqui, empurrando. Isso aí é por minha conta, empurrando. E ela conseguiu pegar um pouquinho nas vestes de Jesus. Mas foi pouquinha coisa. E nesse momento aconteceu algo fantástico, que a gente chama de sintonia. Jesus conseguiu perceber que havia saído virtude dele. Ele disse, quem me tocou? Né? E aí o pessoal falou, mas Jesus, que é isso? Temos a multidão aqui. Todo mundo tocando em você, mas tinha sido um toque diferente. Era o toque daquela mulher que sabia que tocando Jesus se curaria. E isso aconteceu. É a fé. Essa fé do tamanho de um grão de mostarda, que se nós tivermos, a gente consegue mudar uma montanha de lugar. Lógico, essa montanha não é uma montanha física, é aquela montanha das nossas dificuldades. Esses males que nós estamos aqui falando, a montanha da mágoa, a montanha do ódio, a montanha do ressentimento, é disso que nós estamos falando que a gente pode mudar. E aí, o outro remédio, que é o amor. E é sempre muito interessante a gente frisar que quando a gente está falando desse amor aqui, a gente não está falando desse amor comum que as pessoas, né? Eu amo meu pai, eu amo meu irmão, eu amo minha esposa, eu amo meu namorado, eu amo meu professor, minha professora, eu amo a comida da minha mãe. Não é desse amor que nós estamos falando. Estamos falando daquele amor que Jesus veio nos ensinar. Que conforme o Evangelho é o requinte do sentimento. A gente vai aqui aprendendo uma emoçãozinha, ali na frente outra, uma alegria, uma paixão, uma coisinha aqui. E um dia de tantas e tantas experiências nos mundos materiais, a gente compreende o que é o amor. Aquele amor que Francisco de Assis tinha para com seus irmãos, para com os animais. Aquele amor que Madre Teresa de Calcutá, enquanto ajudava os doentes, demonstraram. Irmã Dulce, Francisco Canto Xavier, que nós ainda estamos longe de amar acima de todos os interesses mundanos. É esse amor, aquele amor com o próximo, que não exige nada. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, aquele amor que a gente sente até que doa, mas esse doa é de tanta felicidade em servir o próximo. Então, com o amor, nós mergulhamos em um estado de êxtase tão profundo que doença alguma, olha que coisa, que doença alguma é capaz de resistir. Fora do amor não há cura. O amor restaura, revigora, anima e fortifica. Quando nós chegarmos nesse ponto de amor, aí mas você está falando uma coisa que não é possível. Sim, mas você já viu Jesus doente? Já? Já ouviu? Jesus estava com dor de cabeça naquele dia lá, né? Ele sentiu lá um mal no estômago, sentiu? Porque Jesus amava tão e amplamente que não sentia doenças. É desse amor que nós estamos falando e que a gente precisa
treinar ainda um pouco mais nessas várias encarnações para chegarmos a esse estado de amor. E aí, a gente tem aí aquele rapaz lá, como é que é o seu nome? José Maria. Falou, José Maria. José Maria. Falou de sabedoria. Eu disse que nesse vasto receituário existiu muito, mas olha só uma coisa interessante. A paciência é um remédio também poderoso. Quem aqui é paciente? Todo mundo, que coisa maravilhosa. É? Paciente. É porque quem fala consente, né? Não é? Então, todo mundo aqui é paciente? Não é. Talvez sejamos pacientes para aquilo que nós queremos. Para aquilo que a gente quer, né? Só quando a gente Uma paciência de conveniência, seria isso? Né? conveniência, exatamente. Eu preciso, né? Vou ter que esperar, sou forçado a esperar. É isso? Olha só, qual é o poder da paciência? E aí, nesses dias, né, nossos que são tão corridos, hoje a gente vive estressado, tudo passa muito rápido. Eu vou falar, eu tenho Antônio Leite, né? Eu ia falar do José Luiz, que só eu e ele temos mais de 18 anos, mas eu vi o Antônio Leite, mais de 18 anos, né? Isso. Antigamente, ali quando nós tínhamos os nossos 10 anos de idade, 15 anos de idade, o tempo passava rápido, devagarzinho, né? Um dia, nossa, a gente fazia tanta coisa em um dia, em um mês, em um ano. Hoje a gente levanta de manhã, quando olha para o relógio, é no almoço, não é? Aí almoça, pensa, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Acabou. Tem o que 1% não dá mais tempo. 1% não dá tempo mesmo. A gente não é? Então, assim, o dia a dia, né, nos deixa estressados, a gente precisa correr, a gente precisa fazer um monte de coisa. E essa vida difícil faz com que tudo isso nos estresse mais ainda, nos deixe ansiosos, às vezes depressivos. Como é que a gente vai entender a paciência agindo na nossa vida? Olha aí, né? Será que algum de nós já fez umas carinhas dessas aí? Eu só nunca coloquei, não sei se é uma bola aqui, uma fruta, mas parece que é uma fruta. Hã? Um limão. Só nunca coloquei um limão assim inteiro, mas de vez em quando não é assim? Aquela correria, aquela loucura. E aí, como é que a gente pode, né? Olha só, a paciência, né? Tem o poder de acalmar a irritação, a ansiedade e o azedume. 3 grandes bombas que arrasam a saúde e dificultam a cura. Nos estudos que a gente tem feito por aí, eu sempre falo para as pessoas, aqui em Brasília é um espetáculo. Eu moro no campo. Se a gente vem ao plano de carro, a gente vai se estressar. Né? Para voltar também. Aí a gente vai pegar engarrafamento, alguém vai fechar a gente, alguém vai falar uma palavra deselegante para a gente, e a gente vai sentir aquela vontade de revidar. Hã? Não vai? Olha a paciência. Conte até 10. Conte até 100. Conte até 1000, se preciso for. Ah, Dailton, mas qual é a vantagem? A vantagem é que você não vai xingar ninguém. A vantagem é que ninguém vai bater no seu carro. A vantagem é que talvez por causa de você contar até 1000, você não vai morrer. Porque as pessoas hoje em dia, por qualquer coisinha, né? Conte até 1000. Eu não dei conta de contar até 1000. Conta até 2000. Aliás, até 1000 não adiantou, conta até 3000. Quem vai ganhar somos nós. Quem vai ganhar somos nós. E aí, ó, a cura que nós estamos falando, desses problemas da atualidade, desses maus novos que nós estamos sentindo, também precisa de tempo para se estabelecer. Não é de uma hora para outra que a gente vai se curar. Porque a cura precisa de tempo. E por que será que a cura precisa de tempo?
Nós temos problemas, dificuldades, imperfeições, aquelas doenças da alma, que estão enraizadas em nós. Nenhum de nós vamos... Deixa eu olhar assim para ver se isso que eu vou falar aqui. Tem uma garotinha lá atrás, 5 aninhos, essa garotinha tem aí? É? Tô bom, né? Olhando para aqui, tô bom, né? 5 aninhos. Em idade física, é a mais novinha em idade física. É um espírito novinho, encarnado. É um espírito encarnado novinho na Terra. Mas todos nós somos espíritos milenares. Dizem por aí as boas línguas que alguns de nós estávamos encarnados na época de Jesus. Eu não sei se isso é verdade. O que vocês acham? Alguns de nós dizem que alguns de nós ajudamos sobre aquelas pedrinhas lá. Não sei se é verdade. Ou seja, nós estamos aqui há muito tempo. Algumas das nossas dificuldades, algumas das nossas doenças, egoísmo, vaidade, orgulho, maledicência, algumas paixões que nos puxam para o abismo, estão conosco há muito e muito tempo. Não é uma aguinha fluidificada, Zé Luiz, que vai nos curar. O atendimento fraterno tem quantas sessões? 3? Por dia? É assim, quando a pessoa está vindo aqui fazer o atendimento fraterno, quantas sessões normalmente a pessoa passa? 3, às vezes é mais. Às vezes é mais? O atendimento fraterno, ele vem, conversa, é indicado 10 palestras e passes, ou o atendimento espiritual. Aí sim, eles são mais vezes na Muito bem. Viu? Prestaram atenção no que ela falou? 10 palestras e passes. Não vai resolver, vai? Não vai resolver, gente. Aí a pessoa fala, pô, eu fui lá no Santo André Luiz, passei por 10 palestras e 10 sessões de passe, não adiantou porque é um centro fraco. Já viu falar centro fraco? Não é o centro que é fraco, é porque as nossas doenças precisam de tempo para serem eliminadas. Precisam ser transformadas, precisam ser trabalhadas. E é um trabalho longo, tem doença que está conosco. Então a gente não vai com 10 sessões. 10 sessões? Né? Não vai. Não vai ser com uma palestra, não vai ser com um passe. Às vezes, olha, serão necessárias ainda muitas e muitas outras reencarnações na frente. E aí eu tenho uma notícia um tanto triste para vocês. É que agora, segundo consta, para encarnar na Terra novamente, para reencarnar na Terra novamente, tem uma fila, né? Dizem que é uma fila assim de bilhões de espíritos. E a gente não sabe se vai conseguir voltar, sei lá, dentro de 100 anos, 200 anos, 300 anos. Por que eu estou dizendo isso? Para frisar que é preciso que a gente comece a trabalhar ainda hoje. Não, na outra encarnação, eu corrijo isso aí. Às vezes, vai demorar mais. Então, é preciso começar agora. E ainda tem outra questão. A gente não sabe para onde vai. Será que a gente vai reencarnar novamente na Terra? Porque na Terra, segundo consta, estarão encarnados os bons daqui a pouco. Não é? Porque a Terra está passando por um momento de transformação. Ela vai ser um mundo de regeneração. Aqueles ruinzinhos não terão mais oportunidades. Mas eu não sei se eu estou nesse rol 2 minutos. dos ruinzinhos. Não, É. 2 minutos. Para acabar? Eu estou acabando, mas aquele relógio lá está certo, não? 35? Lá está 35, eu tenho 40, né? Você deu 40? Não, Já- só que isso aqui é tudo. Ah, tá. Olha só. Mas eu já estou acabando. Já Já tá tô- querendo- já tá Ah, mas obrigado pela Olha visão. como ele é comigo. É. tá vendo? Isso, mas obrigado. Já estou terminando. Olha o tempo aí, olha o tempo. Vamos acabar agora. Tá? E aí, gente, por falar em tempo, já que nós estamos aqui falando dessa importância do tempo, eu também tenho uma mania de escrever. E eu queria compartilhar um texto que nós fizemos para terminar esse nosso estudo, desejando desde já que Deus nos abençoe
o nome do texto é Seja Feliz Agora. Desfrute cada momento, seja feliz. Nunca se sabe quanto, se ainda teremos tempo, nem se teremos um bis. A vida é um sopro, por isso, perdoe o outro, se perdoe também. Entre uma e outra coisa, aproveita e faça o bem. Vá espalhando felicidade, fazendo caridade, distribuindo sorrisos, curando os feridos. A vida é passageira e nessa esteira pode ser que o trem já esteja passando. O apito nos chamando. Quem sabe não seja a hora de um de nós partir. Um beijo, muito obrigado. Que Deus nos